Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Especial. Eu sou a Ellen. Fernanda. Muito obrigada, tá, por estarem aqui conosco. Agora eu quero convidar vocês a continuar nesse assunto, nessa jornada que a gente tem comentado bastante sobre o mês de conscientização da AME, tá? E hoje a gente trouxe uma convidada super especial, né, Fê? Isso, assim, para nós é uma honra, né, ter essa convidada conosco. É uma pessoa, assim, de muito peso Para a para a comunidade, né? comunidade. A Beatriz falou ontem, falou assim, olha, diga que eu sou muito fã, né, do trabalho e de tudo que é feito. Então, a gente vai trazer para vocês a Juliane. Ela é diretora do INAME, né? E é a mãe Do André. do André. O Lindo. André, que ele tem AMI tipo 1, né? A gente está num formato diferente aqui, para a gente ter essa presença, né, da Ju conosco, trocar muita informação, trazer muito conhecimento para nós, falar bastante das atividades do INAME, né, do encontro que a gente vai ter esse ano em novembro de 2025 em São Paulo. E já de antemão gostaria de convidar vocês a estarem se inscrevendo no evento. Olha a programação direitinho, tem bastante conteúdo, tem bastante palestra. É um momento realmente de atualização, né, para todos da comunidade, seja ela científica ou familiar, né? E E o aí que a gente está no. network, né? E o network, como sempre, ajuda em todos os sentidos. No trabalho, no desenvolvimento, no conhecimento das novas tecnologias, né? Que é para isso que a gente tá sempre em busca. E a gente está nesse formato diferente online, porque a Ju está em São Paulo, Ju. E aí a gente Não, eu vai. tô no Rio. Ah, tá no Rio. E agora eu quero apresentar para vocês, tá? A Juliane, que ela é uma das diretoras do INAME, é a mãe do André, em AME Tipo 1, como a gente comentou com vocês. E obrigada, Ju, pelo convite, pelo desafio, tá? De antemão, já deixar exposto aqui a nossa admiração pelo seu trabalho, pela mãezona que você é, e agora também esse cargo, né, importante. Também não, já tem um tempo que você está nele, mas a gente consegue perceber tamanha dedicação em todas essas atividades que você desempenha por essa causa, que é também o nosso propósito, né, Fê? E muito obrigada e fique à vontade, vamos bater um papo bem legal aí, se Deus quiser. Isso. Para ser um papo mesmo, tá, É Ju? isso. Se você também quiser nos questionar alguma coisa, né? Saber dos nossos projetos, do que a gente tem feito por aqui em Goiás. Sim. É um bate-papo mesmo, né? Tivemos há pouco com a Beatriz, né? Foi o último podcast que a gente gravou, assim, trazendo a voz, né? E a experiência da pessoa que vivencia, né? A AME. Então, a Beatriz, agora com quase 18 anos, ela trouxe uma vivência uma alegria, né, na vida dela, no momento que ela tá passando. Então, assim, é uma troca, né, de experiências e de experiência não só com a AME, mas no trabalho, nesse trabalho com a ajuda do outro, das famílias, né, que a gente tenta aí fazer da melhor forma possível, e você nem se fala, né? Se a gente faz um pouquinho, o que vocês têm feito aí é grande mesmo. É uma proporção muito Se você grande. quiser complementar alguma coisa na sua apresentação, e fica à vontade aí para a gente iniciar, tá? Agradeço mesmo o convite. Obrigada, Fernanda, né, por ter enviado esse convite. É um prazer a gente estar podendo estar falando aqui um pouquinho do INAME, do trabalho, né? Meu trabalho, o trabalho da Giovana, são trabalhos voluntários dentro do INAME, da diretoria do INAME, e a gente, né, quer levar mesmo a informação, conhecimento, acolhimento. A gente também trabalha muito no advocacy, em busca de políticas públicas, né? Então, a gente vai poder estar falando um pouquinho disso para vocês aqui. Eu agradeço imensamente esse convite, poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Tá, ótimo. Ju, então começa contando para a gente, assim, de forma mais breve, fique à vontade para se expor com relação a sua entrada nesse mundo da AME, como que tudo aconteceu. Conta para a gente um pouquinho. Bem, a minha entrada no mundo da AME, eu acho que é como a maioria das mães, foi de supetão, no meio de um diagnóstico muito duro, muito difícil. O André foi diagnosticado com AME tipo 1, que é uma das mais graves,
né? Ele começou com sintomas com 40 dias de vida. Ele, aos 3 meses, a gente passa para um médico, passa para outro médico, e aos 3 meses eu cheguei na neuropediatra. Na primeira consulta, ela já suspeitou de AME, e aos 4 meses a gente fechou o diagnóstico. Quando ela fechou o diagnóstico, ela falou assim: você vai amar, vai cuidar, vai dar qualidade de vida, mas a gente não tem tratamento. Né? Então, assim, o mundo desaba, fica tudo muito difícil, tudo muito duro nesse momento. E logo depois, mais ou menos um mês depois, foi lançado o primeiro tratamento para AME no mundo, que foi o nusinersen, né? Ele foi registrado pelo FDA em dezembro de 2016, e em janeiro de 2017 começou a ser comercializado. E nesse momento, meu filho estava internado no UTI, já bem, a doença avançando muito rápido, né? E a gente não tinha conhecimento dos cuidados necessários. Eu não tinha noção como mãe, assim, quão grave a doença dele era e quanto risco eu tinha corrido até ali, que eu podia ter perdido ele em várias situações, que já tinha acontecido com ele. Então, nesse momento, ele estava no UTI internado, a gente viu a piora dele e a gente falou: a gente tem que dar um jeito de conseguir esse remédio para esse menino, né? Vamos correr atrás. E a gente conseguiu, a gente fez uma campanha, a gente conseguiu juntar o dinheiro, e a gente também judicializou para dar continuidade a esse tratamento. Então, o André foi acho que a 4ª criança no Brasil a ser medicada, né? E depois muitas mães vinham, né? Como é que foi? Como é que conseguiu? Como é que está sendo o tratamento? Como é que está tendo melhora? Não está? E a gente se aproximou de muitas famílias, de muitas mães. E depois começou a discussão logo depois veio o registro na Anvisa, depois a incorporação no SUS, a discussão de colocar isso no SUS. E quando começou essa discussão para colocar o nusinersen no SUS, o que chegava para a gente vocês vão quebrar o SUS, é uma medicação muito cara, e assim, como que vão tratar as outras doenças, porque vocês vão gastar 3 milhões por paciente no primeiro ano, e depois é um tratamento contínuo, né? Isso são valores da época, né? E tem 15 mil pacientes com AME no Brasil. E a gente falava: mas quem são esses 15 mil? Porque a gente tinha uma rede de contato com famílias, assim, na época, e a gente não conseguia enxergar que teriam 15 mil pacientes. Então, a Giovana, que é outra diretora do INAME, já também estava chegando no INAME, também querendo ajudar a trazer essa incorporação do medicamento no SUS. Ela falou assim: Ju, vamos tentar fazer um levantamento, vamos tentar ver onde que estão esses pacientes, a gente tenta juntar. E a gente começou de uma forma muito manual ali e de uma busca ativa, que a gente chama. Eu comecei aqui pelo estado do Rio de Janeiro, eu fui de paciente em paciente, a gente foi juntando esses dados, e com esses dados a gente juntou para a gente poder ter dados para poder questionar a Conitec, questionar o Ministério da Saúde, porque o que eles falavam não era verdade. Nós não temos 15 mil pacientes com AME nem hoje no Brasil. Né? Hoje, o nosso levantamento do INAME tem 1.870 pacientes cadastrados, né? Então está bem longe de ser 15 mil. Claro que a gente não tem todos os pacientes com AME do Brasil, mas é o cadastro maior que nós temos no Brasil, né? E que é muito usado para a tomada de decisões hoje. As decisões públicas, né, a gente sempre utiliza muito isso em relação às consultas públicas da Conitec. Então, minha entrada no INAME, né, foi ali em 2018, em busca desses dados para que a gente pudesse ter a medicação no SUS. Meu filho estava tratado. Eu estava contente com isso? Claro que estava, mas não era suficiente. A gente tem que pensar mais, a gente tem que pensar no nosso próximo, né? Então, a gente buscou esses dados para conseguir ter dados. E uma outra questão assim que me fez chegar muito no INAME e depois assumir a diretoria, pensar: eu não queria que as outras mães passassem o que eu passei, né? Que a pessoa, quando tivesse um diagnóstico, ela tivesse um ombro amigo, que ela pudesse ter uma pessoa que pudesse orientar. Eu não fui orientada, meu filho passou muitas coisas, ele correu muito risco de ter morrido ali até os 6 meses, que foi quando eu tive o primeiro acolhimento, a primeira orientação, a primeira pessoa que me falou: a AME é assim, mas tem esperança, dá para fazer isso, dá uma olhada nesse cuidado multidisciplinar, vê esse respirador, usa a máquina de tosse. Então, assim, uma mãe fez diferença na minha vida. E eu também penso que eu posso fazer diferença na vida de outras mães, né, através do acolhimento. Então, hoje, através do INAME, a gente também faz isso.
Então, a minha entrada no INAME foi muito dessa forma. Eu não sou a fundadora, o INAME já existia, mas aí a fundadora, né, que foi a Luma, ela quis se ausentar, então ela acabou passando a diretoria para a Giovana, e a gente assumiu lá em 2019, e desde então a gente peguei nesse trabalho. Sim. Você sabe quando que começou o INAME, que surgiu? Em 2017, início de janeiro de 2017. Ah, então você pegou bem no comecinho dele, né? Eu peguei em 19. Mas, assim, em 2018 a gente já vinha fazendo um levantamento ali, e em 19 mesmo eu entrei oficialmente no papel. Entendi. Quantos anos está com o André hoje? O André hoje tem 9 anos. 9 anos, Nossa, já tá já rapazinho. tá um rapaz, deve estar enorme. Você chegou, assim, a mudar muito a sua vida depois que o André veio, que você assumiu o INAME? Você tinha uma profissão? Como é que era a sua vida? Como é que mudou, né? Você teria vontade de fazer algo diferente nesse sentido? Quando o André chegou, na verdade, antes da chegada do André, já era uma conversa prévia, um acordo prévio, meu e do meu marido. E a gente queria que, quando tivesse filhos, eu pudesse ficar em casa para poder educá-lo e poder estar mais próxima. Eu tive mãe presente em casa, meu marido teve mãe presente. E a gente sente valor nisso, independente se é criança típica ou atípica, né? Então, na época, quando eu engravidei, eu já não estava mais trabalhando. E quando o André veio, então, eu já não estava exercendo minha profissão. Mas, assim, a chegada dele mudou tudo, né? Porque depois que descobri a doença, a gente passou aí para a clínica de fisioterapia todos os dias. E depois, com o agravamento da doença, que ele teve que ir para um home care, né? E hoje eu tenho 24 horas pessoas dentro da minha casa, né? Então, assim, minha vida mudou totalmente. Mas, em relação à profissão, né? Muitos falam, ai, como isso? Mas isso é uma questão que, para mim, tem valor. Estar em casa e poder educar e transmitir meus princípios, meus valores para o meu filho, isso para mim tem muito valor. Então, essa parte para mim não foi difícil, porque muitas mães não têm essa escolha. Hoje, só meu marido trabalha e sustenta a casa e a gente tem vivido bem. Mas eu sei que muitas outras mães não podem ter essa escolha que eu tive lá atrás. E hoje eu também, se eu quiser voltar a trabalhar presencialmente, para mim seria uma escolha muito difícil, porque você ter um paciente com home care em casa e você se ausentar é muito difícil. Mas eu acho que hoje, dentro da estabilidade que ele tem, seria talvez até possível. Mas eu acho que muitas mães gostariam de se manter no mercado de trabalho ou que precisam se manter no mercado de trabalho para sustentar suas famílias, suas casas, e muitas vezes são obrigadas a abrir mão do trabalho por conta dessa questão da AME, da rotina, uma rotina muito pesada, muito intensa e que requer cuidados intensivos, principalmente quanto mais grave é a AME, né? Graças a Deus, hoje a gente já está num momento diferente, né, para os pacientes novos que estão chegando, estão tendo um tratamento muito mais cedo, muito mais precoce e uma expectativa e qualidade de vida muito maior e talvez com menos cuidados, né? Mas muitas mães não têm essa oportunidade e outras são obrigadas a abrir mão da sua profissão. A gente vê que dentro da AME isso é um impacto financeiro muito grande, tudo na AME é muito caro, e as mães muitas vezes são obrigadas a abrir mão do seu serviço para poder estar dentro de casa, né? E muitas são abandonadas pelos seus companheiros, e a gente vê também muito disso. Então, é uma jornada que muitas vezes é dura. Sim. E, Ju, assim, uma curiosidade mesmo, você acha que a sua formação de base auxiliou em alguma tomada de decisão, em algum cuidado, em alguma iniciativa, assim, com relação ao cuidado dele? Eu acho que sim, porque como eu sou da área da saúde, eu sou farmacêutica, né? A minha especialização é em oncologia, não tem nada a ver com a AME, mas a gente entende do cuidado, no que eu trabalhei anteriormente na quimioterapia, eu lidava com pessoas, lidei muito com pessoas, lidei muito com estoque, e hoje eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que lidar com estoque dentro da minha casa, do home care dele, então, assim, é uma gerência diferente, né? Eu não estou lá na clínica como eu trabalhava anteriormente, mas eu tenho praticamente uma clínica dentro da minha casa, né? Então, acho que isso me ajuda muito, né? E, assim, entender a saúde, né? Como eu tenho a formação de base de saúde, assim, para você entender a AME, entender os cuidados, entender acho que tudo facilita, assim, para quem já é da área da saúde, eu acho que isso ajuda. Sim, com certeza, absoluta.
Você vê assim, em algum momento dessa trajetória, né, com o André, ou seja, no Iname também, no dia a dia, né, com esses desafios da AME, teve algum momento que você pensou assim, não, eu vou desistir dessa, vou ficar só em casa com o André, não quero continuar, é uma jornada dura. Já teve momento que você pensou em parar ou diminuir essa velocidade aí, né, de trabalho? Eu acho que como todo trabalho voluntário, existem altos e baixos, né? E o que nos motiva é um propósito, né? Não é dinheiro, né? Porque a gente não recebe para isso, é o propósito. Mas, assim, muitas vezes a gente vê que a gente não tem o retorno que a gente gostaria e, às vezes, a gente se desmotiva com isso. Às vezes, a sobrecarga de trabalho é muito grande também, assim. Existem altos e baixos. Nesse momento, a gente está na alta, porque a gente está trabalhando muito por causa do congresso, então, assim, tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu estou inventando? O que eu fui inventar esse congresso de novo? Assim? Porque realmente é exaustivo, né? É um trabalho que é exaustivo, assim, mas eu acho que tem uma recompensa, né? Assim, se a gente não tivesse um propósito, a gente já tinha desistido, né? Porque realmente é muito trabalho, mas a gente, eu acho que não desiste por conta do propósito que a gente tem, que é de transformar a vida, de levar mais qualidade de vida. Quando eu comecei, né, Ju, não tinha quase nenhuma instituição, o apoio era zero praticamente nesse sentido, né? A Beatriz já está com quase 18, né? Então faz um tempinho. O que tinha uma só instituição naquela época e estava bem distante, então não tinha tanta coisa. E depois E não tinha tanto meio de comunicação, isso, na verdade, né? também. E aí foram surgindo, né, instituições, foram várias, e aí eu fui vendo tudo acontecer. Eu sempre me articulei bastante por estar na área farmacêutica industrial. Eu me articulava bem, viajava, então eu tinha condições de estar participando, né, de eventos, participava dos congressos do que surgia no país, eu ia, né? Então eu conhecia a grande parte dessa comunidade mais antiga, vamos dizer assim. E uma das coisas assim que às vezes me deixa, até hoje, às vezes, assim, com grupo de WhatsApp também, é o fato de, às vezes, ter muita divergência até, né? Que a gente, às vezes, quer tanto ajudar, tem tanto uma força, assim, um propósito para a gente alcançar, e às vezes a gente não consegue. E naquele momento, naquela época lá atrás, a gente tinha muito pouca coisa. Então, por que a gente, né, não se unia, né, e tinha tantos grupos e as coisas não aconteciam, né, assim. Mas até que o Iname e surgiu um grupo, né, onde junta-se todos essas instituições, né, ao longo do país aí, e que se juntam para discutir, né? Eu participei em algum momento, não sei se ainda tem funcionado essa união hoje, né? O que O universo estimula coletivo AME, você isso, está falando. é o que estimulam mais, né? Porque eu acho que fortaleceu, a comunidade foi se fortalecendo, foi se ajudando para conseguir, né? Aprovar as políticas, aprovar o que tem acontecido, né? Lógico que ainda falta muito para acontecer. Existe aí divisor de águas na questão dos tratamentos e tudo mais, há muitas coisas, mas eu acho que essa união que se tem hoje é extremamente importante, a união que eu digo das instituições como um todo, porque o país é muito grande e é preciso ter vários braços, né? Sim. Mas é também importante se unir e ter uma fala única, objetivos em comum para poder a gente alcançar resultados, né? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? E como que funciona isso hoje, né? Essa união dos grupos e tudo mais. O que a gente vê, assim, que
cada associação tem um jeito de trabalhar, tem uma abrangência, né? A do INAME é uma abrangência nacional, mas tem algumas que são regionais, né? Então, cada um tem um jeito de trabalhar para essa assistência aos pacientes de alguma forma, mas no que tange a parte do advocacy, que é a parte para a gente buscar políticas públicas. Quanto mais a gente se une, mais alta será a nossa voz. Então, foi por isso que surgiu, né, o Universo Coletivo AME. São algumas associações de AME que se juntaram para poder aumentar a voz e buscar por políticas de saúde pública juntas, né? Então, assim, buscar a questão da incorporação de medicamentos, a triagem neonatal para AME no SUS. Então, no que tange a parte do advocacy, é muito importante que todas estejam juntas, falando a mesma língua, para que a gente tenha uma voz maior, por exemplo, lá para o Ministério da Saúde, como o Conitec. Sim. Eu acho que, como que tá essa questão, Ju, a gente sabe, né, que o diagnóstico precoce é primordial, principalmente com essas tecnologias, essas medicações novas. Essa questão da incorporação da avaliação no teste do pezinho, como que tá de forma mais atual, assim? Tem uma lei, né, que eu acho que é de 2020, só que essa lei colocou a AME na quinta etapa, na ampliação, né, do teste do pezinho, na quinta etapa, ou seja, na última etapa. Uhum. E acho que, assim, nacionalmente, eles estão mais ou menos pela terceira etapa ainda. Alguns estados fizeram políticas, assim, leis próprias, coisas estaduais ou até mesmo municipais, ou projetos pilotos, para que começasse a AME no teste do pezinho. Então, o primeiro estado a conseguir fazer a triagem neonatal no Brasil está sendo Minas Gerais. Então, assim, dos dados que a gente tem que em Minas Gerais, que foi o primeiro a iniciar, já pegaram 21 casos de AME no teste do pezinho. Então, Olha esses só. 21 pacientes já estão sendo tratados. Nossa. E estão tendo um desenvolvimento dentro da normalidade. Então, imagina, isso é maravilhoso. A gente também tem o teste do pezinho em Brasília, e também já teve um projeto piloto em Porto Alegre e um projeto piloto em São Paulo. Mas, assim, como política pública estadual, em Minas Gerais, somente. Então, assim, a gente vê que se a gente esperar iniciativas vindo só da parte federal, como o Brasil é muito grande, tem alguns estados que não fazem nem o teste do pezinho básico, sim, corretamente, que são 5 doenças, né? Então, como que vai ampliar? Então, assim, que o problema lá em alguns estados é muito maior. Mas, assim, a gente pensar em conseguir, estado por estado, eu acho que a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, tem várias iniciativas em vários estados do Brasil para conseguir ir ampliando aos poucos, a gente conseguir aumentar essa abrangência. Eu ia até te perguntar se as políticas no Brasil estão mais atrasadas, né? Como que você vê, assim, o Brasil em relação a essas conquistas, né? Mas eu acho que você meio que respondeu, assim, porque agora você tá meio que dividindo os esforços para conquistar isso nos estados ou regionalmente, né? Que a lei é uma lei federal. Uhum. Mas, assim, você só ter uma lei não diz nada, você precisa executar essa lei, né? Então, assim, os estados que já começaram, e teve algumas iniciativas que foram privadas, e alguns projetos, né? Por exemplo, projeto piloto lá em São Paulo. Então, aos poucos tem sido feito, mas, assim, nacionalmente ainda não. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? Extensão continental. Então, creio que nos Estados Unidos também foi assim. Hoje, os Estados Unidos cria 100% dos bebês nascidos, mas eles foram conquistando estado por estado e esse ano eles conseguiram chegar em 100%. Então, creio que esse é o caminho mesmo, a gente vai aos poucos e eu acho que cada estado a gente vai movimentando para a gente poder conseguir. Uma curiosidade também, que é só com comparação, né? Você sabe se o Spinraza, os medicamentos já são 100% fornecidos também, por exemplo, para o AME tipo 3? Porque aqui ainda estamos na luta, né, para incorporar para o AME tipo 3. E nos outros países isso já avançou mais ou como que está?
Depende do país, né? Sim, vamos falar dos Mas principais. nos Estados Unidos já é fornecido, sim. E muitos, eles têm é diferente, né? O acesso à saúde lá são seguros de saúde, não tem o SUS como nós temos aqui. Mas eles lá, pelos seguros de saúde, eles têm sim o tratamento para AMI tipo 3 também. Em outros lugares do mundo também já tem, e em outros lugares, infelizmente, ainda é pior do que o Brasil. Sim. Na sua opinião, o que você acha que dificulta a entrada, né, para esse público, AMI tipo 3, tipo 4? O que mais tem dificultado? Para a AMI tipo 3, o que a gente vê é que muitas vezes a Conitec ela quer os estudos feitos para esse público. E que seja aqueles estudos iniciais, e que muitos os estudos iniciais pegou os doentes mais graves, AMI tipo 1, tipo 2. Em alguns estudos não incluíram o AMI tipo 3. Mas isso não quer dizer que ele não é eficaz para a AMI tipo 3. Se a gente pegar os estudos de vida real, a gente vai ver que a AMI tipo 3 é sim eficaz, sim, paralisa sim o progresso da doença, o paciente tem sim ganho de qualidade de vida, né? Mas infelizmente, muitas vezes, para as avaliações de tecnologia de saúde, pela Conitec, eles não querem usar os estudos de vida real. Querem usar aquele que foi feito lá, randomizado, com teste, com placebo, e hoje, assim, não tem porquê, hoje, nesse momento, a gente falar assim, vocês querem, então, um estudo com placebo, nós vamos pegar e vamos fazer um estudo com placebo, porque um placebo porque não é farmacêutico, eu estou aqui falando, mas placebo é você pegar e dar uma coisa que é inerte, né? Que a pessoa não sabe se ela está tomando medicamento, se ela está tomando ali o placebo. E hoje não se faz sentido se você tem terapias que são eficazes, né? Então, você está fazendo controle com placebo hoje para esses pacientes, sendo que a gente tem medicamento já em uso em vida real, já mostrado, em outros países já incorporados, né? Então, acho que a Conitec tem que abrir os olhos e ampliar isso também, pegando esses estudos de vida real. Ju, você sabe falar pra gente como que foi, a gente tá falando do agosto, né, mês de conscientização, como que surgiu esse mês, quem que escolheu, como que apareceu o mês de conscientização, agosto, da AMI? É mundial, é Brasil, como que explica para os nossos espectadores? Agosto é um mês de conscientização e isso é mundial. Já usam isso para falar sobre a AMI, e aqui no Brasil foi instituído dia 8 de agosto, pela Lei 140.062 de 2020. Ela é uma lei que coloca o dia 8 de agosto, o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Então, é o dia para a gente trazer conscientização sobre a AMI. Entendi. E essa simbologia das velas, o que significa? Conta para a gente um pouco essa história. Essa questão das velas, isso já é também difundido em outros países, e são acendidas velas para poder relembrar as pessoas que partiram. Já muitas pessoas partiram, né, com AMI, sem tratamento, e hoje a gente está numa nova fase, numa nova era, mas que ainda tem muitos pacientes que ainda morrem por falta de cuidados multidisciplinares adequados, ou por falta de acesso à terapia, né, ou por falta de manejo ali dentro do UTI. A gente vê ainda muitas coisas acontecendo, né? Então, quando fala ali no dia 8 de agosto, vamos acender uma vela, é para relembrar, né? Em uma homenagem a essas pessoas que já partiram com o ano. Certo, interessante. Acho que algumas pessoas já trouxeram para mim que tinha a ideia da esperança também, né? Porque a vela traz essa simbologia, né? Então, assim, a gente faz... lá em casa a gente costuma fazer, né, lembrando os que já foram e também dando esperança. Na esperança, né, para que venham dias melhores. Desde o início a gente tem essa fé, né, que vai surgir dias melhores, e surgiram, né? Isso a gente tem gratidão, assim, por tudo que a gente vivenciou, a gente presenciou, né? Lógico que não é fácil, continua sendo difícil, né? Mesmo com toda essa tecnologia, essa era de medicação, com os tratamentos, 1000 terapias, mas
tem coisas boas também, tem esperança, tudo que a gente vive, né? E a gente vivenciou de conquistas, isso é muito, muito gratificante, né? Então, assim, essa vela sempre simboliza isso para a nossa família. Eu acho que a gente acaba envolvendo todo o sentimento, né, naquele momento ali, no dia 8, quando a gente acende aquela vela, né? Vem acho que um turbilhão de emoções ali, né? Pelo menos lá em casa isso acontece. Eles falam assim, a chama da esperança, né? Isso, é isso Ju, aí. e conta pra gente um pouquinho, assim, com relação a percepção, né, dessas pessoas com doenças raras, de um modo geral, não se falando só de AME agora, mas o que você acha que a sociedade tem para poder mudar, sabe, com relação ao pensamento com essas pessoas com doenças raras? Acho que a sociedade pode enxergar essas pessoas como pessoas que podem ser produtivas, que podem ser incluídas, né? Que têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E eu acho que a população pode sim, respeitar, né? Não só as pessoas com doenças raras, mas o universo PCD em geral, né? A gente vê ainda muito desrespeito, muita falta de inclusão, muita falta de acessibilidade. A gente tem filho cadeirante. Como é difícil você transitar dentro de uma cidade onde você não tem calçadas acessíveis, onde você não tem ruas acessíveis. Eu acho que a sociedade como um todo pode enxergar não só a AME, doenças raras, mas sim os PCDs em geral, né? Que precisam muito dessa acessibilidade. Sim, com certeza. E como que você acha que a comunidade pode apoiar melhor essas famílias, né? Principalmente agora dos pacientes com AME? Eu acho que o que a comunidade pode fazer é apoiar mesmo as associações, né? Sim. A gente A gente precisa que a nossa voz chegue mais longe, então que as pessoas divulguem, que falem sobre a AME. Eu acho que nesse mês de conscientização, a gente tem trazido assim, posts, coisas assim básicas da AME, para que pessoas que não conhecem da AME tenham um olhar para a AME. Né? E que muitas vezes aí o vizinho, que às vezes está com uma hipotonia, às vezes pode estar pensando, poxa, será que a AME acende um alerta vermelho, assim, sabe? Então, a ideia da conscientização é isso. Então, a sociedade como um todo pode compartilhar essas informações. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que outra coisa que a sociedade como um todo pode fazer é quando a gente fizer esse chamado assim, participem das consultas públicas. A gente precisa incorporar um medicamento para a AME, como a gente acabou de passar, uma consulta pública para a AME tipo 3, né? A gente sabe que dentro da AME, o tipo 3 é uma quantidade menor do que a AME 1 e a AME 2. Então, assim, todos nós temos que dar as mãos e correr atrás para aumentar a voz dos pacientes com AME tipo 3. Eu não posso deixar de dizer assim, aí, meu filho tem AME tipo 1, já é tratado. Eu não posso pensar assim. Tem que pensar como um todo, assim, né? Um olhar de comunidade mesmo. A comunidade, né? E assim, a sociedade civil também pensar assim, poxa, se a gente pode colocar um medicamento no SUS, vamos ajudar, vamos participar, vamos responder aqui essa consulta pública. Então, quando a gente manda aqueles monte de envios, por favor, né? Acho que a sociedade como um todo pode participar dessas consultas públicas, que isso nos ajuda a chegar mais longe. Quando a gente fala, né, dessa mobilização e da informação mesmo, hoje é muito, muito mais divulgado, e essa questão da medicação, né, o trabalho, o que a gente quer, o que as pessoas precisam, e assim, esquece de outros tratamentos, não estou falando que vocês, não, estou falando assim, no geral, né, então, assim, a gente vê, né? Não, já está tomando a medicação, então agora, nossa, ufa, né? E a gente sabe que precisa de muita coisa, né? Os tratamentos multidisciplinares são extremamente importantes, né? Para a manutenção da qualidade de vida, da manutenção e até de melhorias, às vezes. Então, assim, eu acho que trabalhar também
na divulgação das informações em relação a isso, e vocês fazem, né? A gente sabe do trabalho que tem, mas eu falo na sociedade como um todo, a gente conseguir levar mais informações dessa necessidade, não só para a AME, mas para as doenças raras, progressivas, né? Que realmente, senão esses pacientes, a tendência é, né? Realmente ter pioras e a qualidade de vida, né, não ser a melhor possível. Então, eu acho que falta, às vezes, um pouco de informação nesse sentido. E olha que isso é um cuidado que a gente busca lá atrás, né, antes mesmo das medicações. Não sei se você visualiza isso, né, e o que a gente poderia fazer a mais, o que você vê que a gente poderia fazer a mais para ajudar nesse sentido, né, dessa informação, de levar isso para a sociedade e para as pessoas? Assim, o cuidado multidisciplinar, ele é tão importante quanto o medicamento. Então, assim, uma coisa está de mão dada com a outra. E até tem estudos que mostram, né, que quando um paciente está em tratamento, fizeram o controle ali, quem estava em tratamento mais com terapia e quem não estava só em tratamento com medicamento. Quem estava com terapia teve uma melhora de mais ou menos 4 vezes a mais. Então, assim, é imprescindível os cuidados multidisciplinares. Né? Acho que é fazer valer realmente a medicação, né? Porque, sim, para estimular ali, com certeza, voltar o aprendizado mesmo. E o que hoje eu vejo, assim, que muitas das famílias hoje que recebem um recém-diagnóstico, acham que está tomando ali a medicação, muitas vezes acha que aquilo ali é a cura e não é, né? A gente sabe que, claro, que os pacientes tratados na triagem neonatal, ali no teste do pezinho, muitos deles vão ter um desenvolvimento normal só com medicamento, porque eles não tiveram o acometimento da doença. Mas não é a nossa realidade hoje. Sim. Então, a maioria dos pacientes são diagnosticados já com sintomas. Então, esses que são sintomáticos, eles precisam do tratamento medicamentoso e também das terapias multidisciplinares. Né? Então, é muito importante isso. O que a gente vê hoje que muitas famílias que não passaram o que a gente passou lá atrás, né? Na época que veio, que a Fernanda veio, da época que eu vim, que não tinha tratamento, né? Os cuidados multidisciplinares eram muito divulgados, e até hoje, mas assim, de enxergar essa importância. E hoje a gente vê que as famílias que têm crianças que tomaram medicamento muito cedo, às vezes não valorizam e não enxergam tanto essa importância, ou, por exemplo, do uso de um respirador, não... Aí você vai olhar ali, o paciente tomou o tratamento, mas está ali, está com o tórax em sino, não está bem ventilado, precisaria, poderia estar melhor, né, se tivesse sido feito os cuidados multidisciplinares. Então, a gente vê muito, assim, é que os pacientes, assim, dessa nova geração talvez não são tão conectados, assim, com as associações, com as outras famílias, e que muitas vezes eles perdem isso, de não receberem as melhores informações e os melhores cuidados. Sim, eu acho que o INAME atua muito, né, com relação a esse incentivo, né, do acompanhamento multi, por conta até do material, né, que vocês divulgam, assim, essa centena de cursos que vocês disponibilizam tanto para as famílias quanto para a comunidade científica mesmo, para os profissionais. Eu acho que isso pode ser considerado, acho que um dos grandes avanços, né, que teve com relação a uma das grandes conquistas do INAME. Eu, como profissional, né, e acompanho a Bia também já tem um tempo, vejo dessa forma. Mas me fala da sua percepção, você que também, assim, entrou bem no início do INAME, o que você fala assim, nossa, essa foi a grande conquista que o INAME teve até hoje, assim. Eu vejo muito com relação a essa questão do multiprofissional, sabe? Eu acho que em outras doenças, em outras comunidades, isso não acontece de forma alguma. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Admiro demais e estou lá sempre revisando alguma coisa que precisa. É sempre um abastecimento importante para nós como profissional, mas também como família, né, que está acompanhando. O que você coloca como marco, assim, de uma grande conquista que o INAME teve? Difícil colocar um marco só, porque a gente trabalha em várias frentes, né? Então, assim, se a gente pensar assim, em relação a essa questão assim de informação, divulgação de informação, a gente tem o EAD INAME, que a gente consegue levar informação, levar
cursos, né, para que os profissionais possam se atualizar. Então, tem fisiomotora, fisiorrespiratória, terapia ocupacional e fonoterapia. Então, isso é um curso, como é online, a gente consegue atingir todos os estados do Brasil. Eu acho que isso foi um marco super legal. Mas o congresso é difícil, desculpa, não consigo elencar só um, mas eu acho, assim, pensando nessa parte de divulgação de informação, o congresso ali, porque tem ali a informação para os profissionais, para as famílias, tem ali a diversão para as crianças, então, assim, tem tudo isso. Mas, assim, um marco, se eu tiver que elencar só um dentro disso tudo, porque a gente tem acolhimento, a gente tem muitas coisas. Eu acho que a gente ter o registro dos pacientes, eu acho que isso foi um dos maiores marcos para nós. Nossa, porque com incrível. esses dados, a gente consegue brigar por políticas. Ter voz, porque né? Senão, a gente tem voz. Porque sem dados a gente não tem como dizer. Assim, eles vão dizer, vocês têm 15 mil pacientes, a gente vai abaixar a cabeça e vai aceitar. Mas quando eles falam que tem 15 mil pacientes, a gente bate o pé e a gente fala, a gente não tem. Sim. Né? Passa para a gente, não vai... Ju, o nome certinho da publicação. Saiu final de 2024, né? Isso, em dezembro. Em dezembro. Nos arquivos brasileiros de neuropsiquiatria, nessa revista. Isso, para quem quiser o acesso, a gente disponibiliza nos comentários para vocês terem acesso ao estudo direitinho. É incrível, acho que vale a pena todos assistirem. O pessoal que quiser, esse estudo já está lá no site do INAME, então dá para acessar lá. Ele foi publicado em inglês, que era uma exigência da revista, e agora a gente já fez a tradução para a gente colocar lá também a versão em português para facilitar essa informação no Brasil. Ótimo. Uma curiosidade agora, assim, o evento INAME que vocês tiveram, assim, que tiveram mais inscritos, qual que foi? E esse número, você lembra? Foi o último, né, de 2023, e a gente teve em torno de 700 participantes. Então, bastante. Foi um marco, foi muito legal. E aí, agora, né, eu que quero fazer perguntas para vocês. Claro. Vocês já estiveram, o que vocês acharam? Se puderem contar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência, né, de estar lá. A Fernanda, eu lembro que uma vez eu encontrei com ela em um deles, eu não sei nos outros, porque, gente, muita correria. A gente fica, assim, correndo para um lado e para o outro e tal. Mas eu lembro bem da Fernanda, eu acho que foi em 2019, não foi? 19 foi o da... Não, 21. Que a Eliana esteve? 21. Não, foi 21 que a Eliana esteve. Então 2020. Eu fui no 19. Não, foi antes. Não, peraí. 19 19, desculpa. 19 a gente teve, aí 2020 veio a pandemia, a gente fez online. A gente manteve daí só coisas online na pandemia e a gente retomou presencialmente em 2023 e agora a gente tem esse ano. Eu fui em todos. Você foi em todos? Eu fui em todos. Fez a tarefa de casa. Eu fui no de 2019. O 2020 eu fiz online. Isso. E o de 2023 eu tava sendo mãe. Aí não deu. Mas, assim, se vocês puderem, eu acho que é bem legal, né? Pro pessoal, assim, como é que foi para vocês estar lá? Você, Fernanda, como profissional, mas você, Fernanda, como mãe, ela como profissional. Como que foi para vocês estarem lá no evento? Se vale a pena se inscrever, se vale a pena participar, como é que é? Eu acho que isso também ajuda, assim, o pessoal às vezes a pessoa, será que eu vou, não vou? Com certeza. Que vocês falassem um pouquinho. Falando de mim, eu sempre fui, né? Em todos que eu pude antes dessa fase, fui no Curious CMA algumas vezes, e aí nessa época eu fui só eu e as meninas, né, da Ser Especial. Depois veio da pandemia, Beatriz participou também, então a Beatriz já começou a participar nesse online. Aí, o último, a Beatriz tinha passado pela cirurgia de escoliose. E aí, a gente queria muito levá-la, porque ela estava passando por um momento difícil, é uma recuperação difícil, ela passou pela adolescência, já tinha mudado aquela mentalidade quando ela tinha ido de outras vezes, então eu queria muito que ela socializasse novamente, né, com a comunidade, e foi ótimo, ela foi, assim, fomos nós 4, né, lá de casa, e ela, assim, ficou encantada, conversou com várias pessoas,
acabei participando da parte profissional, e ela e o meu marido ficou na parte das famílias, e a gente ia trocando ali, mas foi assim, foi excelente. A Alice adorou toda a parte infantil, óbvio. Tenho fotos. Sim. Então, assim, eu acho que tudo que você falou se concretiza, viu? É um misto de atualização, de educação, né? De conhecimento, de network incrível, né? De rever amizades ali que a gente às vezes só se vê nos encontros, né? Dos nossos filhos também passarem a terem um network, né? Para Beatriz é importante. E essa parte científica, eu como era da parte da indústria farmacêutica, trabalhei dentro da empresa que hoje a Beatriz toma medicação. Então, assim, para mim é muito fácil, é muito bom ver tudo isso acontecendo, né? É muito próximo de mim, né? Essa tecnologia, né? Esses medicamentos de cadeia fria, né? De controle, era tudo isso. Eu trabalhava com isso exatamente. Então, assim, é muito próximo de mim. E eu consigo daqui também, assim, ver o que as pessoas estão achando, o que as dúvidas, e eu consigo ajudar também do que eu posso, com o conhecimento que eu tenho, né? Ajudar nesse sentido, né? Nesse conhecimento com a medicação, com o cuidado com a medicação, manuseio. Então, assim, acaba que tudo isso favorece, né, para o nosso crescimento. Então, assim, eu vivo o encontro, Fernanda, em todos os sentidos, né? Eu respiro de tudo ali, né? E volto, assim, com uma bagagem imensa, tanto para a clínica, quanto para Beatriz, quanto para mim como mãe, quanto para mim como profissional. Então, assim, para mim, eu não tenho nada a dizer contrário. Aquele ano da pandemia, 2020. nossa, Beatriz recebeu aqueles kit, kits, né? E ela ficava, ai, chegou meu kit. E, nossa, ela amou tudo, assistiu tudo, né? Às vezes ela assistia até comigo. Então, assim, envolvê-la, né? E a Beatriz sabe de tudo, assim, ela estuda, ela fala, ela discute. E é tão importante para eles terem essa consciência, né, do que ela pode, do que ela não pode, do que ela quer, e onde buscar ela pode chegar, e correr atrás daquilo que ela quer, né, onde que ela quer chegar. Então, assim, tem sido gratificante nesse sentido, assim, né, estar podendo estar com ela e levá-la, né, e estar com ela nessa transição, né, Ellen, para que ela possa realmente chegar na vida adulta com toda a saúde, né, física, mental, né, emocional possível, né, e isso eu acho que vem acontecendo por conta de toda essa consciência a respeito da condição, né, da condição, do que eu posso, o que eu não posso. Depois você vai ver o podcast dela. Depois você vai me contar o que você acha da consciência dela. Sim. Então, é isso. Acho que aí a Ellen pode falar como profissional e não só como profissional, mas como uma pessoa que é interessada no assunto além da questão do profissional, porque eu acho que é um momento, né, que a gente se reúne, todo mundo com um interesse em comum, e é muito válido a gente ver que, como profissional, o colega de profissão, ele está enfrentando as mesmas dificuldades que eu, né? Pode trocar algumas ideias e que eu não tô para trás, entendeu? Aí quando a gente volta, como que foi? A Ser Especial tá à frente também, sabe? A gente tá levando trabalho, a gente vê os pacientes tão bem, porque a gente não está preparado, não temos formação, né, de base para ver esses pacientes com AME tão bem, né? E isso vai através, né, colhendo esses frutos
de tamanha dedicação atrás de conhecimento para maior desenvolvimento e funcionalidade desses pacientes. Então, a gente vê que a gente conhece muitos profissionais, aqueles que são referências, a gente tem contato com eles, né? Fico mais na parte de avaliação, então eu tenho contato direto com as maiores aplicadoras das escalas, né? O pessoal de Minas que trouxe a tradução da Hammersmith. Então, assim, a gente tem essa proximidade, a gente vê que o perfil tem mudado, os pacientes estão passando por procedimento cirúrgico e que como que a gente vai fazer agora, o que que a gente vai precisar ir atrás. Então, a gente tem acompanhado essa mudança, né, nessa movimentação e vê também a acolhida dos pacientes. Eu vi pacientes com AME tipo 3, casada com filho, eu falava, gente, na minha formação isso não era possível, a gente não existia isso, né? E o quão está desenvolvido isso. E graças não só AME tipo 2, né? A gente tem, não AME tipo 3, a gente tem paciente AME tipo 2, casado e com filhos, e é super possível, né? Super. E hoje, assim, com o advento das medicações, dos tratamentos, os AME tipo 1 estão chegando na vida adulta, né? E a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. E é isso, a gente vai estar ali de perto para poder acompanhar. Mas eu acho que é todo um contexto. Vai dar parte do profissional, vai dar parte da gente tietar quem a gente gosta, vai dar parte da gente entrar em contato e ver que, na verdade, o trabalho que a gente está fazendo está equiparado ou além do que é esperado, né? A gente consegue ver isso através das avaliações que a gente faz, do quão bem os nossos pacientes estão. E também de ver o quão bem eles estão inseridos, né? Também com o avanço da tecnologia, como as cadeiras estão evoluindo, como a tecnologia assistiva está aí para auxiliar, e principalmente na formação profissional, sabe? Eu falo que esses cursos, tamanho conhecimento que é trago, eu acho que é um divisor de águas. Lá na clínica a gente tem, assim, um treinamento, né, específico também para quem vai pegar esses pacientes na agenda. E a gente quer mostrar também, né, Fê, o nosso guia que a gente elaborou, que a gente foi através, né, de muitos estudos, enfim, a gente elaborou um guia mesmo interno para o paciente, para os profissionais, né, a gente utilizando todas as ferramentas que a gente tem, selecionar ali, mostrar determinados métodos e mostrar, olha, as ferramentas que a gente tem aqui, a sua bolsa de trabalho está aqui, você vai pegar qual recurso que você achar mais pertinente para ele. Então, acho que esses momentos, né, esses encontros que o INAME proporciona é vivenciar tudo isso mesmo, de ver que a gente está unido no mesmo propósito, mas a gente olha para todos os lados, profissional, família, cuidador, paciente, na comunidade científica, enfim, é um avanço e uma satisfação muito grande. Eu vou falar algumas coisas que tem aqui interessantes, mas como a Ellen estava falando do INAME, eu acho que vale muito a pena você falar da participação sua, da Samila, da clínica também, né? Nós, porque a gente faz os estudos, na publicação, não na publicação, né, mas na apresentação dos trabalhos lá no INAME, porque a gente esteve todas as vezes. Então, eu acho que a Ellen pode falar sobre isso também. Na verdade, a gente, acho que desde 2019, né, que a gente vai com trabalho para lá, e a gente mostra que o que era trago para nós, né, de uma terapia convencional, o que é o esperado, muitas vezes a gente está derrubando esse paradigma, esse conceito, né? E aí a gente puder compartilhar, Rodrigo, agora, por favor, o gráfico. E aí, através das escalas aqui, eu vou mostrar para vocês um acompanhamento que a gente faz ao longo do tempo, né? Com os resultados de um dos instrumentos que a gente utiliza para fazer a avaliação dos pacientes com AME. E aqui a gente tem, né, o gráfico que desde de junho de 2016 a agosto da Beatriz, assim. Da história de vida dela. É a história de vida, ao longo do tempo. E aí a gente consegue ir monitorando quando que começou essa medicação. Um relato de caso, porque a gente consegue levar mais, porque a gente está com um número mais baixo agora de paciente com AME na clínica, está com 4, né, Fê? Sim. Acho que só 4. E aí a gente consegue visualizar ao longo do tempo. Então, a gente fala de relato de caso por conta do nosso N mesmo, né? E ali a gente consegue visualizar a diferença de pontuação dela antes e depois da cirurgia e o quão ela vem evoluindo após, né, esse procedimento, quanto ela vem avançando. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente se sente muito orgulhoso mesmo do trabalho que a gente desenvolve e
vai com muito entusiasmo para poder mostrar isso para a comunidade científica, sabe? Isso. É isso, queria Eu acho mostrar pra muito você. legal, assim, e tem que incentivar, né? Vocês Sim, estão levando os casos de vocês e outras pessoas também poderem levar, pode né, os tirar, Rodrigo. casos, levar os pôsteres, isso é muito importante para a gente Sim, aumentar mesmo o conhecimento científico no Brasil mesmo. sim, com A certeza. gente trouxe só essa escala, mas a gente tem todas, né? É um Um monte de compilado, tem instrumento. muitos instrumentos que são feitos. Então, assim, e cada vez a gente vai se adaptando. Porque, por exemplo, a Beatriz é a gente fala que é a paciente número 1, A né? nossa bússola. Mas, assim, ela acabou de fazer a cirurgia, foi nosso primeiro estudo de caso, né? Mas, assim, foi a equipe inteira, né, trabalhando em função de buscar as melhores práticas, né, os melhores métodos para para aliviar as dores, para reabilitá-la, né? E olha que é muito árduo, né, essa reabilitação pós-cirúrgica, até porque espera-se que ela voltasse ao marco anterior, né, à cirurgia, e muda-se todo o eixo ali, né, corporal dela. Então, assim, tem sido um desafio muito grande para a equipe, Com mas o certeza. pessoal está firme, né? Ó, Firme e forte. O último intensivo foi excelente, assim, de resultados. Mas o que eu queria trazer em relação esse guia, assim, para te mostrar o quanto a gente se envolve, né, com não só nós, eu e o Acerlan, que somos pais, mas a clínica como um todo. Esse é um guia que foi feito, a gente demorou quase 2 anos para emitir, ó, já está um pouco obsoleto em algumas coisas, tem que dar uma atualizada. mas assim, por exemplo, um método que a gente meio que fez uma adaptação, que é a parte do RPG, né? Óbvio que a Beatriz, por exemplo, ou outros pacientes com AMI ou doenças neuromusculares não conseguem fazer algumas posturas, mas foram adaptados para que pudessem conseguir fazer, para minimizar, evitar, retardar o processo da escoliose. E assim, foi muito bom mesmo. Sim, Temos ótimos muitos resultados. resultados, né? E tá aqui, né? Então, assim, a gente foi trazendo práticas muito boas, muito positivas para os pacientes. E a gente pensa em levar isso para frente, sabe? Só ainda não conseguimos, de uma forma, operacionalizar isso, né? Mas a gente, como projetos aí, temos alguns para que isso venha acontecer. Então, levar o conhecimento, a informação, né? O bom cuidado, o cuidado com resultado mesmo, porque é isso que a gente busca, é levar o cuidado com resultado. Sim. Então, a gente queria muito te apresentar. Eu vou mandar o meu para você, porque realmente já acabou, Já acabou. o que a gente tinha impresso, né? Mas eu vou mandar, depois eu pego seu endereço e vou te encaminhar para que você tenha acesso, veja como com seus olhos aí, né? De repente dá até uma ideia para a gente Com operacionalizar isso. certeza. Então é isso. Ju, Tá? conta pra gente agora, eu queria saber o que tem de novidade no INAME, o que as pessoas podem esperar desse encontro esse ano. Querendo saber. Spoiler. Conta pra gente, primeira mão. A gente não vai contar pra ninguém não, tá? Só pra nós. Não, né? Só vai divulgar na internet. Olha, a gente vai estar no mesmo formato que a gente teve em 2023, né? Tendo 2023, como os últimos anos a gente vem fazendo, a gente vai ter um encontro de famílias, a gente vai ter um encontro de profissionais e a gente vai ter a sala de recreação para as crianças. Não posso dar muito spoiler, porque tem muitas coisas legais que estão sendo preparadas, mas uma novidade esse ano, a gente vai ter uma sala para os adolescentes. Eu acho que eles precisam ter esse network assim deles. A gente vai ter uma sala de jogos adaptados. Que legal! Para que os pacientes possam testar, possam ver, possam conhecer possibilidades de jogos adaptados. A gente vai ter vários speakers internacionais, a gente vai ter fisioterapeutas internacionais, a gente vai ter vários neuros internacionais.
Tá imperdível. Imagina. Quem puder. Sim, já mas, era assim, antes, agora imagina que esse upgrade aí, porque assim, a gente pega a programação e fala assim, tá, e agora, para onde que eu vou? Eu quero ir em todos. Quero Eu em quero todos agora. participar de todos. Eu queria Há ser uma 2 para poder novidade. entrar na mesma sala aqui e acompanhar tudo. Uma novidade que a gente colocou também esse ano, tá vendo? Muitas novidades, mas a gente também vai fazer uma sala de discussão de políticas públicas para trazer mesmo os políticos, para trazer os gestores de saúde, o pessoal de secretarias de saúde, porque a gente precisa falar. Eles precisam nos ouvir, né? E a gente precisa ouvir eles e a gente precisa ter espaço de trocas. Então, a gente vai ter uma sala específica para os gestores de saúde. Acho que vai ser muito legal, assim, para a gente avançar nessas questões que a gente tem batalhado. Sim. Ju, deixa para a gente agora uma mensagem, assim, uma fala de esperança, de uma vela acesa mesmo para esses pacientes que acabaram de receber o diagnóstico, para essa família que ainda está assim passando por aquela fase turbulenta, né? Deixa para a gente uma vela acesa. Não, também para as famílias também mais já está mais antiga, de 18 anos, né? Aquelas famílias que já estão cansadas. Também. Eu costumo falar para os quando eu faço acolhimento, quando eu converso com famílias recém-diagnosticadas, eu falo assim, olha, nesse momento você está com uma nuvem preta em cima da sua cabeça. É tudo muito difícil, você não está enxergando as coisas, mas assim, eu falo, calma, o sol vai nascer, essa nuvem vai sair, você vai ver que é possível ser feliz com a AME, mesmo que os seus planos precisem ser readaptados, né? Porque muitas vezes ali no luto do diagnóstico, os nossos sonhos, os nossos planos se frustram. Mas o que eu posso dizer é que é possível ser muito feliz com a AME, mesmo que a gente tenha que adaptar um pouco esses planos, né? Então, acho que para essas famílias estão tendo esse diagnóstico agora, para não perderem a esperança, né? O luto inicial vai passar e dias melhores estão por vir. Eu acho que para as famílias mais antigas, né? Que continuem mantendo a esperança, né? Muitos ainda não conseguiram o tratamento e vêm, me questionam, falam, poxa, Ju, mas a gente ainda não conseguiu. Aí vem algumas esposas e falam, meu marido ainda não conseguiu o tratamento. Então, gente, a luta não está perdida, a gente continua batalhando, a gente não quer deixar ninguém para trás. Né? Então, acho que a gente não pode perder a esperança. Sejam adultos, sejam crianças, sejam pais, sejam mães. Acho que a gente tem que ter esperança, né? Que a gente vai conseguir ter dias melhores. Acho que a gente tem que ter fé. Sim, com certeza. Certo. Ju, assim, a gente já vai para o fim, né? Agradeço, sim, de coração, imensamente, né, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, por poder nos ajudar a levar informação, né? A gente juntos, eu acho que podemos fazer muito mais, né? Então, vamos compartilhar, você compartilha também, e a gente vai conseguindo levar tudo isso para mais e mais famílias, mais e mais pessoas, né? Se Deus quiser. Espero estar com você em novembro, eu, Beatriz, a família toda e a família Ser Especial também, estaremos no INAME com vocês, precisando de alguma coisa, pode nos chamar também, estamos, né? Sim, à disposição para o que for preciso. E se em algum momento você vier por aqui, o convite está feito para você vir conhecer também as nossas estruturas, né? Para a gente bater um papo, tomar um café, para a gente poder também, discutir sobre discutir de tudo, né? Sobre a vida, sobre o que a gente pode mais fazer aí. E mais uma vez, foi um prazer e obrigada, tá? Prazer foi meu, muito obrigada mesmo pelo convite e aguardo encontrar vocês pessoalmente, poder dar um abraço esse ano, se Deus quiser. O André também vai estar lá para todo mundo poder estar conhecendo, e para nós que estamos na organização, muitas vezes eu deixei de levar o André porque é muito puxado, é muito difícil você estar ali dando atenção, mas eu falei, esse ano eu não abro mão de levar ele, então o André vai estar lá junto com a gente, você também vai conhecer ele, e vai ser muito bom. Então, espero vocês lá. Ju, se algum dia puder estar por aí também, pode deixar que eu vou aparecer. Com certeza, conhecer os nossos exames. Vamos organizar. Ju, obrigada, tá? Assim, eu acho que cada momento que a gente tem em qualquer membro do INAME é sempre um aprendizado muito importante. E saibam que
tem gente assistindo o trabalho de vocês, tem gente, não que a gente se expresse, mas pode Se acreditar. inspirando também, né? Sim, a gente está aplaudindo realmente o trabalho de vocês. Eu sei que por ser um trabalho voluntariado, tem muito do desânimo de outros afazeres, que às vezes a gente tem outras prioridades, mas meus parabéns mesmo, tá? Pela sua dedicação, sempre a sua inovação, né? Com relação à formação mesmo de tudo, como um todo, assim, as políticas, principalmente, eu acho que é o que realmente nos move, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, diariamente, assim, o que o André te ensina? Nossa, acho que ali o André me ensina a enxergar que Deus está presente assim na nossa vida. Que a gente vive um milagre por dia. Sim. São muitos milagres, assim, o desenvolvimento dele, a melhora dele, os desafios que são imensos e a gente vive, é um dia de cada vez e eu vejo assim, que a nossa vida é cheia de milagres, né? Eu falo isso, né? E a gente vive milagres ali. Fala assim, tem coisa que é só Deus mesmo e que Deus nos sustenta mesmo, né? E o André me ensina muito isso, que eu sou muito amado e muito cuidado e que Deus está sempre conosco. E que bom que o André tem essa mãe, né? Parabéns Deus abençoe por vocês. tudo. Obrigada, Ju. Beijo pro André. Obrigada. Um beijo pra Bia também. Tá bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio com bastante conhecimento, né? Esse encontro de gigantes aqui, a Ju trazendo muita informação para nós, a Fer também com bastante conhecimento, né, no mundo da AME. E entrem depois no site, né, do INAME, do Instituto, para vocês conhecerem mais um pouco das ações. Se inscrevam também nos eventos que eles têm disponível lá, vários cursos, e estejam conosco lá também para a gente se encontrar em novembro, tá? Muito obrigada. Eu acho que foram 2 episódios aí voltados para esse tema que eu super relevante. Acho que é o nosso propósito, né? A gente sempre fala disso. E é isso. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem depois sugestões de próximos episódios para nós, certo? Nos vemos na próxima, gente. Próxima. Um abraço. Tchau. Obrigada e até a próxima.